E para conseguir ainda mais apoio e votar a urgência do projeto da anistia, a oposição deve anunciar mudanças, alterações no texto. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que a sigla deve deixar bem claro, de forma expressa, que a proposta só beneficiará os envolvidos nos atos da Praça dos Três Poderes, que são acusados de suposta tentativa de golpe de Estado. A avaliação é que as alterações na anistia causariam ainda mais mobilização social e pressão em cima desses parlamentares e partidos para que venham apoiar esse projeto. Você, Mota, essa alteração do texto lhe parece adequada para esse momento? A estratégia possível para conseguir aprovar, pelo menos requerimento de urgência, para colocar em votação? Eu espero que o deputado Sóstenes esteja certo. Ele tem muita experiência como parlamentar e, obviamente, acesso a muito mais informações do que eu tenho. Mas o meu ceticismo continua. Eu não vejo como é possível conciliar essas duas percepções que o Dávila colocou aqui. De um lado, ele não acredita que vai haver nenhuma mudança, que nada vai mudar no Brasil, até pelo menos depois da eleição presidencial. Por outro lado, ele acha que é possível encontrar uma solução para libertar essas pessoas. Eu acho que são duas crenças incompatíveis. Eu não vejo como os poderes que decidiram colocar essas pessoas na prisão, eu não vejo por que eles mudariam de ideia, confrontados com a falta de um outro poder que possa representar qualquer desafio a eles. Eu simplesmente não vejo nenhuma razão para que eles façam isso depois de tudo que já foi feito. Mas, mais uma vez, tomara que eu esteja errado e tomara que o deputado Sóstenes tenha sucesso nessa missão. Você, Cristiano Beraldo, a oposição possivelmente promoverá ajustes no texto e restringir a anistia aos presos por vandalismo nos atos do dia 8 de janeiro. Beraldo. O desafio reside aí, Canhato, porque como a tese, e aí não é da Procuradoria-Geral da República, mas sim do Supremo Tribunal Federal, é que 8 de janeiro acontece em decorrência de um planejamento que houve dentro do Palácio do Planalto, e desta forma eles querem dar materialidade à execução desse plano. Então, o Mauro Cid disse que houve uma trama ali, que eles estavam dentro do Palácio do Planalto conversando sobre a possibilidade de não haver posse do presidente eleito, de se manterem no poder e discutir crime, elocubrar sobre crime, não é crime no Brasil, conforme a legislação. A única forma de dar materialidade a isso, e aí a gente precisa lembrar uma coisa importante, às vésperas da votação do impeachment, Dilma Rousseff consultou as Forças Armadas sobre a possibilidade de se instaurar estado de defesa no Brasil, para que ela não sofresse o impeachment. Isso não foi considerado crime lá. Só que agora, este mesmo processo de consulta às Forças Armadas está sendo considerado crime com base na execução do plano que aconteceu em 8 de janeiro. E esta tese tão frágil de que aqueles manifestantes do 8 de janeiro estavam sob comando ou executando este plano que foi elaborado no Palácio do Planalto, ele, se não prevalece isso, ou seja, se a anistia se dá para aquelas pessoas dizendo, olha, as pessoas que foram em 8 de janeiro estão anistiadas de qualquer crime que tenha ligação com tentativa violenta de abolição do Estado de Direito e outras coisas correlatas, este tipo de anistia naturalmente vai beneficiar Jair Bolsonaro, porque é justamente esta tese da defesa. E se prevalecer a tese do Supremo Tribunal Federal de que houve a conexão com 8 de janeiro, 8 de janeiro é a anistia. Então, ele fica numa posição bastante mais forte para se defender. É óbvio que, pelo que nós estamos vendo... Mas para se defender com qual corte, Beraldo? Então, esse é que é o problema. Na forma como as coisas estão acontecendo no Brasil, ter razão
estar amparado pela legislação não é suficiente para não ser punido ou deixar de ser punido pela justiça. Então, realmente vira uma confusão. É interessante isso, né, Dávila? Porque ainda que o texto diga de maneira expressa que a anistia só vai tratar daqueles que participaram dos atos de depredação do dia 8 de janeiro, e aí, eventualmente, o entendimento caminhar no sentido de cancelar aqueles crimes para os quais as pessoas foram condenadas, naturalmente, em uma reflexão jurídica aqui, alguém pode fazer a seguinte associação. Bom, então, quebrou-se aí a tese da Procuradoria-Geral da República. Se todos que participaram dos eventos do dia 8 de janeiro não responderão por golpe de Estado, logo, aqueles que planejaram não conseguiram concluir. Então, você acaba quebrando essa tese que foi defendida pela Procuradoria-Geral da República. Aí muitos pensam, bom, então Jair Bolsonaro e os aliados poderiam se beneficiar, mas como se beneficiar? Eles iriam recorrer na mesma corte, né, Dávila? E aí muitos coçam a cabeça. Bem, mas qual seria o entendimento? Será que a Corte Suprema assinaria o próprio erro, essa constatação, e de fato demos a anistia, mas agora como é que a gente vai fazer com essas 8 pessoas aqui? É uma pergunta que a gente precisa fazer, Dávila. É verdade, Caniato. É bom lembrar a frase do ex-governador mineiro Magalhães Pinto, que dizia que a política é como nuvem, muda a cada momento. E a política está mudando. A atitude da turma do Supremo, você já começa a ter vozes dissidentes. De gente do Supremo falou, olha, gente, acho que não teve razoabilidade, não teve dosimetria na pena. Começam a já ter vozes dissidentes. E isso faz com que mexe o jogo do tabuleiro do xadrez político. Então, o que o deputado Sóstenes está procurando é como aprovar um projeto de anistia que não será vetado pelo Supremo. Ou seja, o que é tolerante para o Supremo. E aí, Caniato, isso não significa que essa tese caiu lá no Supremo. Isso significa que foi uma decisão política, porque a anistia é uma decisão política. Apenas tomar uma decisão política que não seja derrubada no Supremo. É essa a negociação. Olha, se a gente aprovar um projeto de anistia nesse campo aqui, com vozes dissidentes dentro do STF, se chegar no STF, não pode dar garantia, mas aí a chance de se transformar em constitucional é muito maior. Porque não há dúvida que se transformar numa disputa constitucional e o Supremo derrubar, vai aumentar a tensão entre os poderes mais do que já está acirrada. E é isso que precisa ser evitado. Então não é só o projeto da anistia, é como que uma decisão política para desfazer uma decisão da justiça não vai se tornar mais um pomo de discórdia entre os poderes. Então é uma costura complicada, não é uma costura fácil. E aí é o que o deputado Sóstenes está tentando orquestrar. Agora, eu entendo que, como existe um sentimento no Supremo hoje de que houve abuso na penalidade dos condenados, existe espaço político para rever a decisão e aprovar a matéria no Congresso Nacional. E sem, como você disse, o Caniato, muito bem dito, aliás, que isso não é desfazer a tese lá da Procuradoria-Geral. Não, a gente apenas está aceitando que essa é uma decisão política e nós não vamos contestar uma decisão política porque, de fato, o Congresso Nacional tem o poder de aprovar uma anistia. Então, pode concluir, é um jogo complicado, por isso que precisa como aprovar um projeto político que não será derrubado no Supremo, porque o Supremo acha, bom, se for até aqui, a gente engole, para evitar o acirramento do conflito entre os poderes. E aí a gente volta, né, Mota, aquela história do texto feito a 6 mãos, né? Judiciário, Executivo e Legislativo. Capaz que nesse texto tem uma saída que beneficie os manifestantes do dia 8 de janeiro, mas aí um dispositivo que garanta que isso não será ampliado a outras pessoas, né? Leia-se Jair Bolsonaro e aliados, aquela história. Revisão de penas para os manifestantes do dia 8,
mas a imputação dos crimes possivelmente pode se manter de pé, né? Pode continuar de pé, aquela história, para não quebrar a tese da Procuradoria-Geral da República. A ver, Mota, a ver. Quando essa missão é descrita, ela me parece que a única solução é algum tipo de mágica, né? Porque você tem que fazer uma mágica. Você tem que adivinhar o que o outro lado está pensando para criar um troço que não provoque, né, a escalada de um conflito que nem deveria existir em primeiro lugar, porque é um conflito, né, completamente à margem da Constituição. Me desculpe, isso para mim não faz sentido nenhum. Isso me lembra aquela frase de Marx, do Groucho Marx, o comediante. Ele dizia assim: eu não quero ser membro de um clube que me aceite. Essa é uma charada, é uma coisa impossível de resolver isso, né? Mais uma vez, nós estamos misturando duas questões. Há uma questão jurídica. Essa questão jurídica tem os seus méritos, tem que ser discutida. Aí a gente discute o que foi feito, quem fez, quando fez, como fez, qual é a lei que se aplica, qual é a corte que deveria julgar, né, a questão do juiz natural. Isso é questão jurídica. Nós temos vários juristas que falam muito bem sobre isso. O melhor é o André Marsiglia, que ele fala de uma forma clara, cristalina sobre isso. E a outra questão política, meus amigos, é política. Não tem nada a ver com tribunais. O Congresso Nacional, de acordo com a nossa Constituição, nosso Estado de Direito, ele pode aprovar uma anistia e não tem que dar satisfação para ninguém. Não tem que dar explicação para ninguém. Não tem que pedir desculpa para ninguém, nem permissão para ninguém. Da mesma forma que os nossos tribunais não têm que pedir desculpas, não têm que pedir permissão para ninguém para chegar às suas decisões jurídicas. A questão política é uma questão da anistia. Os congressistas resolvem qual vai ser o sabor dessa anistia, qual vai ser o tamanho dessa anistia, quantas pessoas vão ser incluídas ou não. Isso é decisão exclusiva dos congressistas. Não cabe a nenhum outro poder entrar nessa história, assim como não cabe a nenhum outro poder entrar na questão jurídica. Essa é uma questão para advogados, para operadores do direito. Agora, quando a gente mistura as duas coisas, a gente cria uma confusão danada. A gente trata uma questão jurídica como se fosse política e admite uma discussão jurídica sobre um ato que é totalmente político. O Congresso Nacional tem a independência, o direito, a prerrogativa de dar anistia do jeito que ele quiser. Eu acho uma insanidade essa busca por uma coisa inatingível. A busca por um projeto que não seja rejeitado. Você já imagina aí o Dávila levantou um ponto muito importante. O Dávila disse o seguinte: nós temos que evitar a escalada. Nós temos que evitar apresentar um projeto que seja rejeitado e eleve a atenção do país. Eu estou junto com o Dávila. Agora eu pergunto, vocês já imaginaram o Congresso dar pulo, dar nó em pingo d'água, para fazer um projeto bonitinho, fofinho, que não tem jeito de ninguém rejeitar, e esse projeto ser rejeitado? Como é que fica a atenção nesse país, nesse caso? Quer responder, Dávila, a provocação feita pelo Mota, a exposição feita pelo Mota? Depois eu passo para o Berardo para trazer um outro aspecto também. Vai lá. Não, nós não vivemos tempos normais. Aliás, nós não podemos esquecer que o presidente da República, que tem o poder de perdoar penas, fez isso. O Michel Temer, que é um constitucionalista, e foi derrubado pelo Supremo. A gente não está em época normal. A gente está numa época complicadíssima, que um poder adentra o outro. Então, neste momento que o poder está complicado, e não vai ter como melhorar isso, por todas as razões que a gente já debateu hoje aqui, o negócio é o seguinte: qual é o projeto possível para ser aprovado e não ser derrubado para soltar pessoas que forem devidamente condenadas? Não deveria ser assim. O Mota tem razão. Deveria ser o Congresso exercendo a sua autonomia, aprovar uma anistia e não se preocupar com o que está no Supremo. Mas nós não vivemos tempos normais. Já que não vivemos tempos normais,
Se o Congresso insistir na tese, eu vou exercer meu poder constitucional, vou aprovar uma anistia e dar uma banana para o Congresso, para o Judiciário, as pessoas vão continuar presas. Então, assim, não é um momento normal. Esse é o ponto. E quando não é um momento normal, é preciso ter negociações que não deveriam existir. O Mota tem razão. Não era para sentar o Sóstenes com alguém do Supremo para dizer assim, bom, como é que pode aprovar aqui um projeto onde vocês não vão derrubar? Mas, infelizmente, este é o Brasil que nós vivemos hoje. É um Brasil que há muito tempo está fora do trilho. E para colocar no trilho é preciso a legitimidade do voto da urna. E isso só vai acontecer em 2026. Agora, Beraldo, eu vou me utilizar de uma expressão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ele refletiu sobre a aprovação lá da isenção do imposto de renda, ele falou em constrangimento moral dos parlamentares. Ele usou essa expressão. E aí você não acha que causaria um certo constrangimento moral aos parlamentares, principalmente desse Congresso mais conservador da história que o Mota sublinhou há pouco, que defenderam a anistia, que é preciso aprovar a anistia, não, vamos assinar um requerimento de urgência, enfim, foi uma grande mobilização. Você acha que não veríamos um constrangimento moral desse grupo se eles toparem um acordo com o Executivo, com o Judiciário, para que o texto atenda aos anseios e aos parâmetros que eles entendem como fundamentais? Podemos até discutir a aprovação do PL da anistia, mas tem que ser de acordo com as nossas regras aqui. Não, isso você tira. Não, isso tira também. Não, isso pode. Olha, Caniato, o que a gente vê dia após dia é que parlamentares se submetem àquilo que lhes é imposto. E eles podem até ficar constrangidos, mas eles seguem o caminho que seu chefe mandou, e assim fazem. E muitas vezes essa negociação é feita pelos caciques partidários, pelos presidentes de partido, e quando chega para eles só vem a orientação. E por que isso acontece? Porque vários parlamentares, ao chegarem no parlamento, sobretudo em Brasília, eles entregam a sua alma para alguém. Alguns chegam lá com dívida de campanha, outros chegam lá uma vida modesta, mas aí, de repente, começam a frequentar restaurantes caros, beber bons vinhos, morar num apartamento funcional muito maior do que a sua casa lá na sua pequena cidade, do interior de algum estado, começa a ter hábitos caros, olha para os colegas, ternos bem cortados, gravatas italianas, e aí ele começa com aquela cabeça, puxa vida, eu também quero. E aí ele encontra um benfeitor, em geral o presidente do partido, hábil, muito observador, já começa a encontrar essas figuras que são fracas. E ele chega para eles e fala assim, meu amigo, estou vendo que você está aí angustiado, está triste, você está no meu partido, eu quero te ver feliz. O que está acontecendo? Abre seu coração para mim. E nisso já estourou uma champanhe, já serviu ali um belo filé. E aí ele, presidente, o senhor não sabe, cheguei aqui, rapaz, gastei mais do que devia nessa campanha. Ou então, puxa, eu trago aqui uma dívida que eu tenho da minha casa, meu filho precisou de um tratamento, eu não tinha o que fazer, estou pagando juros aí, o agiota está no meu pé. E aí o presidente do partido, muito generoso, fala, fique tranquilo, eu vou ver o que eu posso fazer, está difícil para mim, estou com muitos compromissos, mas deixa eu ver o que eu faço por você. Aí deixa o parlamentar angustiado ali naquela esperança, rezando, sonhando todas as noites. Aí dá uns 3, 4 dias, o presidente do partido liga, deputado, passa aqui na presidência do partido para a gente conversar. Ele vai lá e fala assim, olha, não foi fácil, foi muito difícil, mas tinha um amigo meu empresário que ele estava me devendo aqui uma ajuda que eu fiz para ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mão disso e vou pedir para ele te ajudar. Passa aqui nesse endereço que ele vai estar lá com dinheiro para você. Aí o parlamentar vai lá e sai com a mala de dinheiro que ele nunca viu. E aí ele acabou de vender a sua alma
para esse cacique partidário. A partir daquele momento, ele não lê projeto de lei, ele não lê nada, ele não participa de discussão nenhuma. Ele só quer saber o que o presidente do partido vai mandar ele fazer. Vota sim, ele vota sim. Vota não, ele vota não. Qual é a recomendação, presidente? Robô. É isso, e acabou, Caniato. E ele vira um robô sem absolutamente nenhuma relevância na discussão política, nos grandes temas do Brasil. Ele pegou a oportunidade de representar o povo do seu estado e fazer um trabalho para o bem da população, jogou no lixo e passou automaticamente a pensar só nele. E a gente vê essa dinâmica absolutamente todos os dias em Brasília. Isso também se reproduz nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores e por aí vai. Então, essa discussão, Caniato, é meia dúzia que vai fazer. E se o interesse dessa meia dúzia estiver atendido, o resto eles dão conta de resolver. Então, o tal constrangimento moral não vai constranger tantos assim, né, Dávila? É só virar a página, né? Lavou tá novo, é isso? Constrangimento moral precisa ter para quem tem moral. Para quem não tem moral, não adianta nada. É tiro na água. Você, Mota, para fechar. Política é mais ou menos a mesma coisa em todos os lugares. A gente não deve ter muitas ilusões a respeito de política, porque política tem a ver com poder. E eu já vi a mudança que acontece nas pessoas quando elas têm poder. Você nunca conhece ninguém de verdade até que você dá poder àquela pessoa. Na maior parte das vezes, a transformação é para o mal. Esse poder é usado para benefício próprio. É assim no mundo inteiro. Basta ver como é a política na Europa, a política nos Estados Unidos, a política no Oriente, então não precisa nem falar, né? Então a gente não precisa ter muita ilusão quanto a isso. O que acontece no Brasil neste momento é uma coisa um pouco diferente. A gente está passando por uma crise que eu acho, na minha opinião, envolve até a própria sobrevivência dessa classe política, mesmo dessa classe política que só está interessada nessa negociata, nas migalhinhas do poder, nos esquemas, nos descontos em folha, né? Mesmo essa turma, se eles não acordarem, não haverá Brasil para eles. Eu acho que a coisa é muito séria e a nossa classe política precisa acordar para essa realidade. O que está em jogo é a própria sobrevivência deles.